Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Quarto ano? Vamos para mais uma aulinha de geografia. Hoje nós falaremos um pouco sobre os primeiros habitantes, tá? Vestígios da pré-história. Vocês percebam que história e geografia elas estão caminhando juntas, né? Os títulos, né? Os subtítulos são quase parecidos, né? É um caminhando ao lado do outro, tá? Para a gente compreender um, a gente também tem que prestar atenção no outro, tá bom? Então, olha só. O povo brasileiro ele foi originado a partir da miscigenação entre as etnias. Mas o que é essa miscigenação, professora Thaís? Miscigenação é essa mistura, pessoal, é a mistura de raças, tá? A mistura das pessoas, tá bom? A população brasileira ela é bastante miscigenada, ela é muito misturada, né? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos, né? Que aconteceu em nosso país, tá? São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro, tá bom? Os principais grupos foram os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e asiáticos, tá bom? Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas, tá? Antes da descoberta do Brasil, o território já era habitado pelos nativos, né? Nesse caso, os índios, né? Como a gente vem sempre falando em nossas aulas de história, né, pessoal? E antes dos portugueses chegarem, o Brasil já era habitado, né? Ele já tinha os habitantes dele que eram os índios, né? Antes de ser invadido aí pelos portugueses, tomado pelos portugueses, né? Então, olha só, existem diversos grupos indígenas no país, né? Entre os principais estão Carajá, Bororó, Caiagangue e Yanomami, tá? No passado, a população desses índios, né, era de quase 2.000 pessoas, né? Era quase isso. Vamos falar bem pouquinho agora dos povos africanos, tá? Então, olha lá. Um grupo que sofreu migração involuntária, pois foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX, né? Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos eles trabalhavam principalmente no cultivo de cana-de-açúcar e do café. Já falamos também muitas vezes que os negros, os africanos, eles não vinham espontaneamente para o Brasil. Eles eram capturados e trazidos à força em navios negreiros, onde eles eram maltratados, né, tratados como animais, e quando chegavam ao Brasil eram escravizados, certo? Vou falar um pouquinho dos imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus que chegaram ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Povos asiáticos. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, sírios e libaneses, né? E dentre os grupos europeus, destacamos também os portugueses, espanhóis, italianos e alemães, tá? Tendo em vista, né, essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser a miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, tá? Costumes típicos, entre outros aspectos, tá bom? Então, olha só, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês copiem esse texto aí no caderninho de geografia de vocês, certo, pessoal? Copiem no caderno com muito capricho, muita atenção, que na próxima aula a gente vai realizar outras atividades, tudo bem? Então é isso. Beijinho, tchau, tchau.